Midetes, tudo bem com vocês? Meu nome é Emanuele Maria e esse é o canal Merida do Bairro. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e assinar o sininho de notificações para que vocês recebam todas as vezes uma notificação quando o vídeo meu for publicado. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois que entramos na quarentena. Depois que a pandemia se instalou de forma mais acentuada aqui no Brasil, eu comecei a ficar um pouco ansiosa e os sintomas da ansiedade e da depressão acabaram me pegando um pouquinho. Motivos por este que eu acabei não gravando muitos vídeos aqui pro canal. E justamente vamos conversar sobre isso nesse vídeo, sobre a ansiedade nos tempos de quarentena. Eu sei que muitos de vocês estão se cobrando muito nesse período, sair dessa quarentena sendo uma pessoa melhor, uma pessoa produtiva, uma pessoa que aprendeu uma língua, uma pessoa que conseguiu fazer exercício, só que todas essas cobranças acabam deixando a nossa cabeça sobrecarregada e a gente acaba entrando num estado de ansiedade muito elevado, tanto por conta das notícias, né, que estão correndo sobre a doença, tanto por conta das nossas cobranças mesmo, próprias e até do que os outros estão fazendo pra gente. E às vezes a gente se pega diante de todas essas obrigações que a gente deveria estar fazendo nesse período que a gente tá dentro de casa, acaba pirando. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão sobrecarregada de informações, de coisas que eu deveria estar fazendo, que eu acabei não conseguindo fazer nada. De um tempo pra cá, eu comecei a me animar novamente pra fazer os vídeos. Eu decidi gravar esse vídeo, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a identificarem os sintomas de ansiedade que elas estão passando na quarentena, para que elas possam melhorar de alguma forma e conseguir fazer suas atividades normalmente. Eu desde pequena, eu era uma criança ansiosa e eu tinha um sintoma que muitas pessoas que sofrem desse mal, do transtorno de ansiedade generalizada, possuem, que é a falta de ar. É uma falta de ar que a gente sabe que não é verdadeira, porque o ar tá chegando nos pulmões. Não há nada físico que impeça essa troca de ar entre ar e pulmão. Mas é só a sensação de que a gente tá num vácuo eterno e de que o ar não consegue chegar. Então, muitas pessoas durante esse período me relataram: eu tô sentindo falta de ar, eu tenho certeza que é coronavírus. Depois que eu vi uma notícia, não sei o que, eu tô sentindo falta de ar. Daí eu pensei assim, eu perguntava para essas pessoas: essa falta de ar tá passando? Como que é essa falta de ar? Ela veio e vai embora? Então, eu senti falta de ar ontem, mas hoje ela já passou. Daí eu fiquei pensando que essas pessoas podem estar sofrendo do mesmo mal que eu sofro, que é a falta de ar por ansiedade. Então eu decidi gravar esse vídeo com uma especialista, vou trazer aqui a doutora Joyce Balduino, que é a minha psicóloga, que me ajudou durante o período da faculdade, durante o período do TCC e nas partes mais difíceis, assim, que eu tive que enfrentar, da ansiedade e da depressão. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu queria muito que ela viesse aqui conversar com vocês sobre os sinais e sintomas da ansiedade, sobre esse mal que vem se agravando agora em época de coronavírus. Então, vou fazer uma série de perguntas para ela. A primeira pergunta é: explique a diferença entre a ansiedade patológica e fisiológica. Olá a todos, eu sou a Joyce Balduino, sou psicóloga e pedagoga e atuo na área clínica com demandas de depressão e ansiedade. Espero que vocês estejam bem e se protegendo dentro do possível. Quero agradecer com carinho o convite do canal Merida, que resolveu abordar esse tema tão importante, principalmente diante da situação que nós estamos vivenciando referente à pandemia. A ansiedade fisiológica é a ansiedade que todos nós já experimentamos algum dia. Ela vai se encaixar em situações como, por exemplo, uma entrevista de emprego, que a gente pode ficar agitado, ou uma festa super legal que a gente vai participar, então a gente vai querer que aquele momento chegue rapidamente. Ou quem sabe encontrar aquela paquera. Então a gente pode também se sentir ansioso para que esse momento chegue rápido. É importante a gente dizer que a ansiedade ela faz parte da emoção humana. Então alguns pacientes chegam em consultório e dizem que não querem sentir ansiedade.
É impossível, porque ela faz parte do nosso emocional. Ela é até mesmo importante, porque se a gente parar para pensar numa situação de risco, é a ansiedade que vai nos deixar alerta para que a gente possa ter uma percepção mais ampla de como nos defender daquela situação. Diferente da ansiedade patológica, porque essa afeta e prejudica as nossas atividades do dia a dia. Então a gente começa a não conseguir realizar atividades na nossa rotina ou a faltar em compromissos importantes sem que tenha alguma urgência que impeça a gente de ir até a esse compromisso. Ela também nos traz uma carga muito grande de angústia, que pode tanto nos paralisar, da gente sentir um desânimo extremo, pensamentos de não sou capaz, não vou conseguir e não fazer nada, ou nos deixa muito agitado, e aí a gente pode pegar como exemplo aquelas pessoas que começam várias atividades e não conseguem finalizar nenhuma delas. Então a gente tem que prestar atenção nesses momentos e em caso de ocorrer essa super agitação de começar e não terminar, se concentrar em começar essa atividade e finalizar essa atividade para depois começar a outra e assim por diante. A segunda pergunta é: quais os sinais e sintomas da crise de pânico e por que ocorrem? A crise ou a síndrome de pânico está dentro do transtorno de ansiedade e ela ocorre da seguinte maneira: são crises inesperadas de desespero e medo irracional. Ou seja, não tem nada naquele contexto que esteja ameaçando a pessoa para que ela sinta aquele medo intenso. Ela geralmente vem acompanhada de sintomas físicos, como palpitação cardíaca, tremores, sudorese, sensação de falta de ar ou que a pessoa se sinta sufocada. Em algumas vezes pode acontecer até mesmo desmaio. Perante a ciência, não existe nada conclusivo ou exato do que provoca a crise de pânico ou a síndrome do pânico. A ciência, no momento, ainda trabalha com fatores que influenciam essas crises, que podem ser, por exemplo, genética, temperamento da pessoa, personalidade, estresse excessivo ou alguma mudança cerebral que essa pessoa tenha passado em alguma determinada situação. A terceira pergunta é: de acordo com a sua experiência profissional, você acha que os casos de crise de pânico e ansiedade generalizada aumentaram nos tempos de quarentena? Sim, o número de casos, quadros de ansiedade e depressão vem aumentando desde quando nós começamos a vivenciar e enfrentar a pandemia no Brasil. Diante de uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles apontam que esses casos praticamente dobraram. E é interessante que eles fizeram um apontamento nessa pesquisa sobre as pessoas que não conseguiram se isolar ou trabalhar de casa. Então elas se sentem mais vulneráveis, mais ameaçadas, sentem que elas estão correndo mais risco que as outras pessoas. Então isso faz aumentar o nível de ansiedade, de estresse. E por outro lado, eles apontam a questão do grupo de risco no qual faz parte os idosos, né? Que tiveram até mesmo que se isolar da interação familiar, social, consequentemente não puderam mais realizar atividades que lhe causavam prazer, então eles se enquadram mais em casos da depressão. Porém, é importante a gente pontuar aqui, né? Se a gente fazer pequenas pesquisas através da Organização Mundial de Saúde ou especialistas da área da ciência e saúde, nós temos a consciência que existem grupos de risco, mas ao mesmo tempo todos nós estamos vulneráveis a esse vírus. E isso logicamente acaba impactando o nosso emocional, o nosso psicológico, porque é algo que acaba colocando em risco a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. A quarta pergunta é: como diferenciar uma falta de ar causada pela ansiedade de uma falta de ar causada pelo coronavírus? A ansiedade pode causar sintoma de falta de ar. E aí algumas pessoas acabam ficando com medo de não conseguir diferenciar o que é a falta de ar de um sintoma de ansiedade ou a falta de ar referente ao coronavírus. Então vamos lá. O sintoma de falta de ar da ansiedade vai ser algo intermitente, ou seja, ela vai aparecer
e vai desaparecer. Às vezes pode durar uma questão de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, mas ela vai desaparecer. Diferente da falta de ar referente ao vírus coronavírus, porque aí é algo que não vai desaparecer, vai ser permanente. E aí, claro, é o momento que a pessoa vai receber a orientação de ir para um hospital para ser tratada da forma mais adequada. A quinta pergunta é: existem táticas ou maneiras para diminuir a ansiedade em tempos tão duvidosos como esses de quarentena? Bom, muitas pessoas acabam me questionando, me perguntando, né, como é que pode amenizar isso? E eu quero começar dizendo o seguinte: eu acho que é um momento que a gente precisa ser sincero com nós mesmos. Muitas pessoas acabam dando dicas, né, eu já vou falar sobre elas, de como amenizar essa questão do estresse, às vezes da angústia, da ansiedade, da tristeza, de ficar isolado dentro de casa sem ter interação social. Mas eu acho que, acima de tudo, é um momento para a gente ser sincero com nós mesmos. Então, se você não está afim de ler 10 livros, fazer 3 cursos online, pintar a sua casa, fazer exercício e que você fique confortável com isso, está tudo bem. Não faça as coisas só porque um monte de gente está dizendo que é bom. Você tem que saber o que é bom para você. Se você quer só, nesse momento, poder descansar um pouco mais, assistir um filme ou outro, interagir com o pessoal da sua casa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas sim, existem métodos ou táticas que a gente pode usar ao nosso favor nesse momento de isolamento. Exercício físico dentro de casa, ler livros que fujam do tema de pandemia, histórias de superação, aprender alguma coisa nova, curso online, ou se você gosta de cozinha, se arriscar em alguma coisa nova que você nunca fez. Se você tem um bichinho de estimação, passar mais tempo com ele, cuidar de uma forma melhor. Pensar numa adoção de um bicho de estimação pode ser uma boa saída, se você gosta. Uma coisa que pode ajudar bastante nessa questão que o vírus acaba trazendo, que é a sensação da impotência humana, é a gente poder ajudar as pessoas que estão passando por alguma necessidade, ou algum animalzinho da rua que esteja passando fome. Se você tem um pouco de ração porque você já tem um pet na sua casa, vá lá, alimente aquele pet, faça o bem de alguma forma, que isso ameniza a nossa sensação de impotência e acaba nos trazendo um bem-estar de estou fazendo algo por outro. Então, eu acho que, como eu falei no início do vídeo, seja sincero com você, veja as coisas que podem te trazer essa sensação de bem-estar. E o principal, não é recomendável, gente, que a gente fique no noticiário aí o tempo inteiro. É legal que a gente determine um horário e o tempo que a gente vai passar para se informar como está o andamento da pandemia no nosso país. Ficar o dia inteiro no noticiário, ouvindo só notícias ruins, de morte, de pessoas passando determinadas necessidades, acaba assim impactando o nosso psicológico, o nosso emocional e automaticamente pode elevar aí níveis de ansiedade, de estresse, de angústia e tristeza. A sexta pergunta é: existe algum programa que ofereça ajuda psicológica gratuita nesse período para a população? Bom, se você aí do outro lado acha que está precisando de um apoio psicológico, emocional, existem grupos sim que estão se disponibilizando para atendimento. Gratuitos, o que eu posso dizer é o CVV, que é bem conhecido, mas ele é um apoio mais emocional. Existe um grupo na USP que está atuando com esses atendimentos online, também gratuitos. E muitos profissionais, gente, se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão encontrar vários profissionais que, não sei se estão fazendo de forma gratuita, mas pelo menos eu ando vendo valores sociais referente a esse período de pandemia. Que, se possível, fiquem em casa, protejam a vocês e aos seus familiares. É muito importante nessa época que a gente diminua os casos de coronavírus para que todas as pessoas elas tenham acesso aos hospitais, porque senão a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde e nem todos de nós vamos ter acesso. Se precisarem sair, usem máscaras, sempre álcool em gel, sempre higienizando as mãos, não coloquem as mãos no rosto. É muito importante a gente tomar todos esses cuidados. Essa doença é séria e ela mata. Pode ser que alguém que você conheça teve coronavírus e não apresentou sinais
graves da doença, mas você não sabe como que vai ser com você e com seus familiares. Cada organismo responde de alguma forma. Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui nos comentários as experiências de vocês, se vocês também tiveram os mesmos sinais e sintomas nessa quarentena e se vocês já tinham sentido essa falta de ar antes. É muito importante que a gente compartilhe essas coisas para que as outras pessoas sintam que elas não estão sozinhas nessa luta, certo? Vou deixar todos os contatos da doutora Joyce aqui na descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima.